Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma aula. Hoje vamos para a aula de preenchedores. Então vamos falar um pouquinho o que é o preenchedor, para que serve, quando utilizar, como utilizar, né? E por que ele faz tanto sucesso na estética, no mundo da estética, da vaidade hoje em dia, né? Então hoje a gente consegue identificar que o preenchedor ele é a polêmica, né? Porque tem muita gente que tem um preconceito muito grande do que é o preenchedor, como ele age e tudo mais. E nós temos também aquelas pessoas que defendem de corpo e alma, né? O uso do preenchedor. Eu sou uma dessas que defende o uso do preenchedor desde que seja utilizado de maneira correta, tá? E vocês vão entender o porquê. Bom, para começar, vamos lá atrás, falar um pouquinho da história dos preenchedores, porém não quero me aprofundar tanto nisso porque o que é o preenchedor eu acho que vai ser o mais importante aqui, não é verdade? Então os preenchedores, ele vêm sido utilizados para enxertos de tecidos moles, tá? Então antigamente era feito com gordura, né? Gordura animal, e depois veio melhorando a tecnologia até chegar ao que é hoje, tá? Em 1950 até 1982 era usado silicone líquido, depois foi suspenso, né? Por ser extremamente tóxico, e depois veio o uso do colágeno, né? do colágeno para esse estímulo e para esse preenchimento. E só depois dos anos 90 que começou o uso de vários outros tipos de preenchedores. Então, qual que é a característica do preenchedor e o que não se deve ter nele, o que deve ser evitado para se ter um preenchedor de boa qualidade, tá bom? Primeiro de tudo, ele tem que ser biocompatível para evitar qualquer tipo de intercorrência. A partir do momento que você aplica, o corpo automaticamente vai absorver ele com o tempo, ok? Então, ser biocompatível é extremamente indicado. E ser também seguro, além de ser estável no local de implantação. O porquê tem que ser estável? Imagina só, eu fazer a implantação do meu ácido hialurônico na região de Himalaia, por exemplo, e coisa de uma semana ou duas ele está na minha região mintoniana, né? Então não seria legal, não seria indicado. Então ele ser estável, ele conseguir ficar, permanecer no local é extremamente indicado, tem que ser assim, tá bom? E o que não pode ser ter nenhum tipo de potencial alérgico, então o mínimo possível, chances de ter uma alergia, de dar uma reação alérgica, tá bom? Não desenvolver reações inflamatórias e não ser carcinogênico. Por que a gente fala que ele não deve ter reação inflamatória? Porque a partir do momento que você gera uma cadeia inflamatória no local, você tem a expulsão do corpo estranho, tá? Então, o produto que era para ficar ali, automaticamente o nosso organismo vai pegar e jogar para fora. Então, evitar esse tipo de preenchedores, né, que vai causar essa inflamação, é aí uma das características para se ter um bom resultado, ok? Porque muitas vezes a pessoa fala, mas vamos usar tal coisa, dá para usar como um preenchedor? Pô, até dá, mas né, se tiver dentro dessas características, caso não, pula fora. E quais são as classificações dos preenchedores? Ele tem 3 pilares de indicações, que é a hidratação, a indução e a volumização, tá? A primeira dela é a hidratação, que tem capacidade de devolver a água para o tecido, restabelecendo o percentual hídrico do mesmo, ou seja, o ácido hialurônico, ele é hidrofílico, então ele é totalmente compatível com água. Na falta de água do organismo, o corpo vai roubar a água do preenchedor, tá? Por isso que é extremamente importante o cliente, o paciente, ingerir bastante água enquanto ele tiver com preenchimento,
tá? Porque isso é um dos pontos que vai fazer com que o preenchedor dure mais. Tá? Então, às vezes o cliente chega e fala assim, mas quanto tempo dura o preenchimento? Vai depender muito dele, da condição que ele vive, né? Se é uma pessoa que bebe bastante água, o produto tende a durar mais. Quando eu falo água, é água mesmo, não é qualquer líquido, refrigerante, suco, café e coisa do tipo. É água mesmo, ok? A gente sabe que existe diferença, não é verdade? Outro ponto, outro pilar é a volumização, que são utilizados com a finalidade de corrigir volumes, contornos e definições do rosto. Por isso que hoje em dia o ácido hialurônico é tão reconhecido e tão recomendado para as famosas harmonizações faciais, ok? E também o último pilar, que é a indução. Tá? Tem a capacidade de induzir a formação de novo colágeno e reconstruir a matriz extracelular. Professor, mas só que o bioestimulador ele também trabalha na produção de colágeno. Sim, com certeza, só que são produtos totalmente diferentes e um vai induzir a produção, o outro já vai trabalhar na ligação das células do fibroblasto, aonde vai estar produzindo o colágeno, tá? Então, essa é a diferença. No caso, se você quer trabalhar com produção de colágeno, aí são bioestimuladores. Agora, se você quer só dar uma leve hidratada e ter uma indução, aí você pode estar fazendo com ácido hialurônico mesmo, ok? E quais são os tipos de preenchedores que nós temos hoje? Nós temos os semipermanentes e os permanentes, onde o semipermanente são ácido hialurônico e a hidroxiapatita, tá? Que tem, no caso, o ácido hialurônico, duração de 1 ano até 1 ano e meio. Por que eu falo até 1 ano e meio? Normalmente a gente coloca aí 12 meses, mas como eu falei, se é uma pessoa que bebe bastante água, se cuida, tem o seu skincare em dia e tudo mais, isso tende a durar um pouco mais, tá? Ou seja, se eu fazer a aplicação do meu ácido hialurônico, e ter esses cuidados todos que você vai estar prescrevendo e indicando para o teu cliente, mesmo depois de 1 ano, se você apalpar o local onde foi aplicado, você vai sentir o produto ali, mínimo, mas você vai sentir. Ou seja, a hora que você for fazer a manutenção e aplicar de novo, você vai ter o consumo, a ter que aplicar menos produto no cliente. Vamos supor, se da primeira vez que ele fez você precisou usar 1 ml na região de malar, se ele fizer dentro do tempo de manutenção, às vezes vai usar 20% a menos de produto, porque o corpo já tem ali uma porcentagem do produto já fixo, estabilizado ali no organismo, tá bom? E depois nós temos a hidroxiapatita de cálcio, que tende a durar até 2 anos. Por quê? Lembra que eu falei que além dele volumizar, quando você usa ele de uma maneira mais pura, ele também vai trabalhar na produção e estímulo de fibroblasto, colágeno, tecido adiposo, dando volumização para esse tecido, devolvendo volume, e trabalhando também com o osteoclastos, que é onde vai trabalhar a formação de novas estruturas ósseas, tá? Não que ele é um regenerador, tá bom? Mas ele vai trabalhar em novas células, tá? Para estruturar novamente. E depois nós temos os permanentes, que daí são casos de microesferas de polimetilcrilato, que é o PMMA. Nós temos o silicone líquido, que não é permitido aqui no Brasil. Nós temos polímeros de hidrogel, que também não é permitido aqui no Brasil, né? Então a gente já viu muitos casos de intercorrência causados pelo hidrogel, né? E até mesmo por esse silicone líquido que é altamente purificado, tá? Esses daí não são utilizados aqui no Brasil, tá? Então fujam desses permanentes, vamos dizer assim, até mesmo esse que é o PMMA, tá bom? Não queira trabalhar com ele, porque numa intercorrência você não consegue resolver, tá bom? O que é o ácido hialurônico? O ácido hialurônico é um polímero formado pelo ácido glicurônico e o acetilglicosamina, tá? Tem a textura mais viscosa
independente da sua reticulação, tá? Então, se você pegar, você for sentir o ácido hialurônico, você vai sentir ele bem mais, ele é bem viscoso mesmo, tá bom? Presente no líquido sinovial, humor vítreo e tecido conjuntivo. Também é importante o GAC dele, tá? E há algumas apresentações do ácido hialurônico sintético que não são utilizados na medicina de reabilitação e na estética, tá ok? O ácido hialurônico utilizado na fabricações dos produtos da linha Renova, por exemplo, são obtidos através de um processo de fermentação, ou seja, eles são livres de proteínas animais. Então, a chance de ter uma reação alérgica por alguma outra coisa que venha de origem animal também é mais difícil acontecer, tá bom? E quais são as marcas que nós temos no mercado hoje em dia? Hoje a gente tem várias marcas no mercado, entre elas está a Renova, como eu acabei de citar aí na formulação, né? Nós temos a Restylane, nós temos a Juvederm, tem a Subskin, Bolotero, a Princess e a Lurox. Cada uma delas tem uma indicação, tem as suas propriedades e tem o seu valor, tá? Mas é claro que, como eu sempre falo, sempre vai ter uma marca, um produto que você vai se enquadrar melhor, vai se encaixar melhor, vai entender como funciona e assim vai agir e vai acontecer um casamento natural. Tá bom? Eu tenho as minhas favoritas, aí eu tenho certeza que você vai ter a sua favorita também. E o que é o preenchimento tissular? Quanto mais reticulado for o produto, mais profundo é a sua aplicação. Porque o ácido hialurônico, dependendo da marca, né, ele tem várias reticulações. Então, cada reticulação tem uma indicação de aplicação. Então, quanto mais reticulado, mais pesado é o produto, mais profundo tem que ser aplicado, ok? Vocês vão entender muito isso na prática. Agora, no começo, você fala, uai, como assim? O que eu faço? Como eu faço? Qual devo comprar? Então, tudo vai depender depois do plano que você for aplicar e qual é a indicação, tá bom? Então, só lembrar disso. Quanto mais reticulado, mais profundo é a aplicação. E quando não tem esse peso todo, ele é usado mais para opção terapêutica. Por exemplo, quando a gente vai fazer a aplicação do Skin Buster, por exemplo, a gente acaba utilizando o ácido hialurônico, mas ele não é para efeitos de preenchimento, ele é usado para uma hidratação mais profunda. Ou quando o ácido hialurônico é usado, por exemplo, na sua fase creme, sérum, para efeito uso tópico, tá? Então, hoje em dia a gente vê muito ácido hialurônico por estar em alta, você vê quase todos os produtos de cosmético com ácido hialurônico. Conseguimos ver ele em produtos para cabelo, para face, até repelente se tem com ácido hialurônico hoje em dia, não é verdade? Então, tudo que tem ácido hialurônico, o pessoal acaba aderindo por conta dessa fama de autoidratação que ele tem, né? Aí a gente vai entrar agora, já que entendemos um pouquinho, estamos um pouco mais familiarizado com o ácido hialurônico, a gente vai entender um pouquinho a sua aplicação, a forma de aplicação desse produto. O produto, como eu falei, ele é aplicado numa derme mais profunda ou mais superficial, média ou superficial. Tudo vai depender do local que você vai aplicar e qual é a indicação. Por exemplo, temos aí esses pontos de aplicação. Temos um total de 5 maneiras de aplicar, tá? Então a gente tem os micropontos, que são quantidades muito pequenas do preenchedor por ponto, tá bom? Aí nós temos os pontos, que é a aplicação pequena, não micro pequena, não muito pequena, né? É uma aplicação pequena, estática, de uma pequena quantidade de preenchedor, que vai de 0,1 a 0,2 ml por ponto, ok? E depois nós temos os bolos pequeno, que é um pouquinho a mais, tá? É a aplicação estática do preenchedor, que é até 0,3 ml de preenchedor por bolos, tá bom?
Aí vocês vão entender depois como é feito esse bolos aí, onde é aplicado na prática também, ok? Aí temos a aplicação linear, que é a aplicação retroinjeção, que quando eu quero definir, acaba sendo a minha melhor forma de aplicar, né, para depositar o produto. E depois nós temos o leque, quando eu quero projetar algo, acaba sendo a minha melhor opção, que é múltiplas marcações e aplicações de um pequeno orifício. Então eu faço um pertuito e faço o leque e vou fazendo a retroinjeção, tá bom? Dentro daquele triângulo, dentro daquele espaço, tá bom? Então, para projetar, projeção, acaba sendo a melhor técnica. Aí vamos entrar agora para as técnicas que nós vamos utilizar na aula de preenchedores. Eu vou passar algumas técnicas que são as mais procuradas na estética, tá? Que são as mais vistas e bem vistas e que tem um resultado muito positivo e rápido, tá bom? Não vou passar tantos detalhes e nem técnicas para projeção e harmonização, porque não vai dar tempo de fazer tudo isso, infelizmente, né? Se for fazer todos os pontos, todos os locais, a gente passa em um bom tempo fazendo aplicações, né? E como é o primeiro contato de vocês com o ácido hialurônico, a gente vai começar do básico e depois vai avançando, ok? Então, o primeiro é o preenchedor de nasogeniano, tá? O famoso bigode chinês, que é o que muitas pessoas acabam reclamando. Só que a gente precisa analisar e ver se realmente há indicação de aplicação do nasogeniano. Vamos lá. Então, onde eu começo? Eu começo lá na asa do nariz e termino na comissura labial, tá? Ah, professor, mas você falou na última aula que essa região da asa do nariz não é aplicado nada, que é uma região de risco e tudo mais. Realmente é. Só que o plano que nós vamos aplicar, vamos entrar aqui, é um plano seguro. E quando você faz a aplicação, você entra ali com a cânula ou até mesmo com a agulha, você faz uma aspiração para ver se não pegou nenhum ponto de risco, tá? Se não pegou nenhuma artéria, nenhum vaso principal ali, ok? Daí, mais uma vez, vocês vão entender isso na prática, tá? Então, como avaliar se é indicado ou não? Avaliar profundidade no nasogeniano, escolher a melhor técnica, se é linear com cânula, lembra que técnica linear, retroinjeção, ou se você vai fazer o travamento com agulha, ou até mesmo a técnica combinada das duas coisas, faz a trava com agulha e depois faz a retroinjeção, tá bom? Que é a aplicação linear. Avaliar necessidade de preenchimento na base de sustentação da cartilagem nasal, porque às vezes, lembra que eu falei da parte de perda de estrutura óssea e também a perda de tecido adiposo na região? Então, às vezes, isso daqui acaba caindo, essa região aqui, do naso. Então, isso forma aquela dobra nessa região. Essa dobra na região acaba marcando o osso, o nasogeniano. Então, ver se tem indicação de entrar até a base e fazer um bolus ali, tá? Ou um pequeno ponto de estrutura antes de fazer a projeção do ácido hialurônico no restante do nasogeniano, ok? Avaliar se o paciente não precisa de reposicionamento na região de malar, que é o que eu falei. Às vezes a gente acaba olhando somente aqui o nasogeniano e a gente esquece do malar. E muitas vezes, quase que 90% das vezes, é necessário trabalhar primeiro estruturação de malar.
principalmente quando a pessoa tem um pouco mais de idade. Porque lembra que conforme eu vou passando a minha idade, eu vou perdendo estrutura adipócita e estrutura óssea. Aí eu preciso fazer o reposicionamento no caso. Então, se eu não tiver estrutura nessa região aqui, não adianta de nada eu fazer o preenchimento de nasogeniano. Eu primeiro preciso estruturar malar, tá bom? Antes de ter um resultado adequado. E avaliar a necessidade de preenchimento complementar na região da ruga de marionete. Porque às vezes você faz todo o nasogeniano, mas a linha de marionete às vezes está sem estrutura nessa região aqui. Então, conforme você faz essa aplicação, aqui ainda fica caído. Então, dá aquele aspecto de sorriso triste, tá? Então, fazer esse preenchimento nessa região aqui, terminar com balls nessa região, também vale muito ressaltar numa avaliação, tá? Então, uma técnica para você entender um pouco melhor e como aplicar e quanto aplicar, tá aí uma dicasinha para vocês, tá bom? Então, tem um preenchimento de derme, média ou profunda, tá? Como eu já falei para vocês. Vocês vão fazer a retroinjeção de 0,5 a 1 ml, tá? Na técnica de retroinjeção linear por naso, tá bom? Então, você vai fazer essa quantidade de 0,5 a 1 por naso. Então, vai depender muito da profundidade. Então, na maioria das vezes, essa ruga aqui com meio, né, que é 0,5 é o suficiente já para preencher. Ou você vai fazer o quê? 0,05 por trava até 0,2 por trava na região da estrutura do naso. Tá? E depois você vai fazer a técnica combinada, que é a técnica linear de retroinjeção, tá bom? Então você tem essas duas técnicas que você pode estar, três, né, no caso, ou fazer só a retroinjeção de 0,5 a 1 ml por naso. Você pode fazer só a trava de 0,05 a 0,2 ml por trava dessa região aqui, porque a partir do momento que você aplica só aqui e faz a trava, você já tem uma melhora, porque você estrutura essa região aqui, que o que acontece? Quando a flacidez ela não vem do malar, ela vem dessa gordurinha que nós temos aqui. Então, quando você faz a trava nessa região, ela automaticamente suspende esse ponto aqui de gordurinha, tá bom? Então, você fez a trava aqui, ele já suspende aqui, tá ok? Ou você pode fazer a técnica combinada, onde você vai fazer a trava para segurar essa gordurinha aqui, tá? E já vai fazer a retroinjeção, trabalhando o preenchimento de todo o restante e até mesmo da linha de marionete, tá bom? Quando eu falo linha de marionete, não é aqui a boca triste, não é só a boca triste, tá? Aquele efeito caído que tem aqui também, tá? Isso é uma outra técnica que a gente vai conhecer agora, que é o lábio mentoniano, tá bom? Isso daí é quando fica, mesmo quando a pessoa está estático, tá? Não está sorrindo nem nada, fica com esses riscos do lado da comissura labial, como vocês conseguem ver aí na imagem, tá vendo? Tá? Então ele não chega a ser a boca triste, né? O sorriso triste, como a gente acabou de falar no preenchimento do sulco nasogeniano, que às vezes você precisa fazer um descolamento da região e aplicar um pouquinho de produto também, tá? Mas aí acaba se fazendo essa curva, esse parêntese, né? do lado da boca, tá? Então, como fazer a aplicação nessa região do lábio mentoniano? A aplicação deve ser realizada em plano subcutâneo ou superficial com um produto de baixa média reticulação. Então, às vezes você vai entrar, fazer um descolamento, né, com a cânula, você faz um descolamento nessa região, toma muito cuidado porque aqui passa vários vasos, artéria, então tome cuidado com essa região, por isso que tem que ser bem superficial, tá bom? E de baixa reticulação.
faz o pertuito, faz o descolamento e vai aplicando. Ele é tão superficial, o produto, que às vezes, conforme você for fazer a massagem, pode até sair um pouco pelos poros o produto. E é normal, tá bom? Porque é bem superficial mesmo, é nesse ponto que você vai fazer, ok? Utilizar o movimento em leque, tá? A técnica em leque, espalhando durante a entrega na retroinjeção. Então, pegou, fez o pertuito, abriu um leque na região e na hora de fazer a distribuição do produto, você tem que achatar ele. Porque se você não achatar tanto isso no nasogeniano como o lábio mentoniano, se você não apertar o lábio, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, você vai inserir o dedo por dentro do lábio, vai fazer esse pinçamento aqui em cima da onde você aplicou e vai fazer um movimento de sobe e desce, massageando. Esse movimento que você vai fazer com que o produto ele espalhe melhor na região e não deixe nenhuma efeito cânula, tá? Não deixe nenhuma cânula no local. Porque às vezes se você perde um pouco mais de estrutura conforme o tempo, nesse 1 ano do produto, ou até mesmo se você tiver uma pele mais fina, fica visível, tá? O preenchedor ali. Então é importante ter essa massagem em cima do produto logo após a aplicação, tá? Para espalhar bem o produto, ok? Então essas duas técnicas aqui é uma técnica bem legal para o rejuvenescimento labial, rejuvenescimento de terço médio e inferior, tá bom? O que acontece também quando você faz a aplicação nessa região, o que às vezes a pessoa pede também, é quando ela quer aumentar o sorriso dela. Quando ela quer aumentar, evidenciar mais o sorriso, ela pode estar fazendo a aplicação nessa região. A hora que você estrutura aqui, tende já a angular melhor o sorriso. Então, quando ela sorri, então vai ter um espaço maior, fica bem mais harmonioso, tá bom? Claro que você tem que ver a indicação, se há indicação para estar aplicando nessa região. Se for só por conta do suco lábio mentoniano, ok, tem indicação. E se caso ela não tenha evidente e ela quer só ampliar, aumentar o sorriso, tem que ver também se tem essa indicação. Normalmente o orbicular da boca é um pouco pequeno, é menor nas pessoas que têm indicação para o aumento do sorriso, tá bom? Mas aí na avaliação, na aula prática também vamos aprender sobre isso, tá? Me cobrem, hein? E o preenchimento de malar, que para mim é um dos melhores, uma das melhores técnicas para se aplicar o preenchedor e ter um efeito de rejuvenescimento, tá? Como eu já falei para vocês sobre o rejuvenescimento, como fazer, deixar de fazer, mostrei exemplos para vocês já de técnicas para dar esse efeito de lift no rosto, né? Normalmente é utilizado o preenchimento de malar. Pode ser tanto na técnica de MD Coats, que vai dar estrutura, como pode ser feito na parte de projeção de malar, tá? Que daí na projeção você tem o espalhamento mais do produto nessa região, tá? Dando mais evidência. O que você tem que sempre pensar quando você quer trabalhar o preenchimento e trabalhar o rejuvenescimento da região e quer dar esse aspecto mais jovem, mais iluminado, é exatamente isso, iluminar. A gente não faz muito na maquiagem, né? As meninas, principalmente as mulheres que fazem maquiagem, normalmente elas tendem a iluminar mais essa região. Região abaixo dos olhos, né? Que são a região do malar, que é onde às vezes passa o blush para dar esse aspecto mais curado. Região do nariz e a região de mento. São os pontos principais que é onde elas colocam iluminação para dar esse efeito mais jovial e um efeito mais harmônico. Quando você faz a aplicação do ácido hialurônico, você tende a ir para no caso de um tratamento de rejuvenescimento, você tende a ir para essa mesma ação.
aplicar a ponto de iluminar a região. Então, uma técnica muito bacana para trabalhar rejuvenescimento com ácido hialurônico, por exemplo, tirando o fato que caso o cliente de vocês tenha já uma boa queda, tá? Vamos supor que ele não tem tanta queda. É uma pele mais jovem, uma pele mais estruturada, tá? O que você vai fazer? Vai trabalhar preenchimento de malar, iluminando essa região. Então, você pode até fazer a técnica combinada de MD Codes, onde você tem a aplicação mais profunda, tá? Que você vai lá no rebordo ósseo, dá estruturação para levantar essa região, como depois você pode estar trabalhando a parte de restauração de volume, que ela é mais superficial, que vai trabalhar toda essa região aqui, tá? É uma técnica combinada. Quando você faz isso, você vai iluminar essa região. Então, já vai dar um aspecto de rejuvenescimento para a pele. Aí você pode combinar com a técnica de iluminação na região do nariz, tá? E na região de mento. Tá? E isso não quer dizer que você vai fazer uma biomodelação na região do nariz e de mento. Você vai apenas tratar e iluminar essa região. Ou seja, você pode estar fazendo isso com ácido hialurônico de baixa reticulação. Tá? Você não precisa fazer isso com um preenchimento de alta reticulação como que a gente usa na estruturação de malar. Porque na estruturação de malar, na técnica de MD Codes, você acaba utilizando um produto de alta reticulação. Olá, eu vou fazer um vídeo para mostrar as funcionalidades da nossa plataforma, porque algumas alunas estão com muita dificuldade em relação às telas e como mexer no aplicativo via celular. Então eu vou gravar